Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast de luto e depressão. O meu nome é Bárbara, eu sou integrante de um grupo de 5 alunos do 6º período de medicina do Centro Universitário de Belo Horizonte. No nosso primeiro episódio, nós contextualizamos o tema para os tempos da pandemia e hoje teremos a honra de entrevistar a psicóloga Mariângela Teixeira Guerra. Ela tem graduação em psicologia pela FUMEC, com especialização em terapia cognitivo comportamental pela USP, e atua como psicóloga clínica há mais de 38 anos, na abordagem cognitivo-comportamental. Ela também está fazendo uma pós-graduação em terapia cognitiva na PUC Rio Grande do Sul e tem especialização em obesidade, emagrecimento e sexualidade, além da sólida experiência em transtorno de ansiedade, depressão, estresse, compulsão e alta performance. Seja muito bem-vinda, Mariângela. Muito obrigada por aceitar o nosso convite para participar desse podcast. Oi, boa tarde para vocês. Eu que agradeço a oportunidade da gente ter esse bate-papo. Tá? Estou à disposição. Muito obrigada. Eu gostaria de iniciar a nossa conversa pelo primeiro tema do título do programa, que é o luto. Então, o que é o luto? Bom, o luto, ele foi sofrendo várias transformações no significado, né, do Freud para cá. Para o Freud, ele vivenciou as 2 guerras mundiais, então ele questionava, ele estudava muito a questão de agressividade, da agressividade humana, da morte, do luto, e tem um texto muito interessante que ele fala sobre transitoriedade. Então ele fala o seguinte, que todas as coisas, elas são transitórias na vida da gente, né, e que o ser humano, ele precisa entender, né, que para ele abrir mão de algo, ele tem que, né, para ele participar de um novo, ele tem que abrir mão de um outro que está dentro. E passar por algo novo, para poder passar, você tem que vivenciar um luto, você tem que vivenciar uma perda, né? E aí, ele fala que você só abre o lugar para o novo, né? A palavra luto, para a gente, ela está muito relacionada a morte ou separação de alguém que é muito significativo na sua vida, né? Então, para o Freud, qualquer coisa, você tem paixão por amor, um trabalho, alguma coisa que você gosta muito, toda vez que você vai fazer um processo de mudança, você está passando por um luto. Tem alguns autores que, o Bromberg, ele fala que o luto, né, ele é uma crise, e que ele coloca que é uma crise onde ocorre um desequilíbrio entre a quantidade e o ajustamento. Então, assim, é tudo de uma vez que você não consegue, né, colocar tudo em ordem, por isso que você sofre muito, você tem muita angústia. Eles consideram que luto, que é um processo muito dinâmico, onde no primeiro momento, né, a pessoa, nós que somos enlutados, você volta muito para a perda e a busca do objeto perdido. Né? E mais recentemente, né, o que a gente coloca? Que o luto, né, quando a gente está falando de luto, a gente está falando de uma transformação. Então, o luto é um processo que ele começa no dia que uma pessoa muito importante da vida da gente vai embora, né? Independente se é por separação ou se é morte. E uma coisa muito interessante que o estudo das fases ou dos estágios do luto, eles são importantes para a pessoa entender como é que funciona o processo. E a coisa que mais dói no início é o silêncio, né? A pessoa, ela não sabe por que ela está sofrendo tanto, mas a primeira coisa, uma coisa que é muito significativa, é o silêncio. Ela nunca mais vai ouvir aquela voz, né? E a outra coisa que dói muito na pessoa, que ela também não entende o que dói tanto, né, com relação ao olhar, né, porque você troca muito, né, você se comunica muito pelo olhar, e através do olhar é que você vai estimular as pessoas, que você vai passar a sua energia para ela. Então, nesse momento, você também não tem mais esse olhar, né? Então as coisas perdem muito sentido para você, você se sente muito perdido, tá?
E com relação a essas fases que você citou, quais são elas, as fases do luto? Para a gente, antes de falar das fases do luto, é importante a gente colocar que no processo de luto a gente tem reações emocionais, físicas e cognitivas. Então, quais seriam as reações emocionais? Então, a gente tem a tristeza, a saudade, a falta de interesse, falta de ânimo, né? A gente tem raiva, culpa, tem uma autocensura muito grande, tem ansiedade, né? O coração dispara, né? Inclusive, a gente chama, né, esse transtorno de ansiedade de separação, né? Porque você se sente desamparado, vulnerável, desprotegido. A gente tem a solidão, e tem dois tipos de solidão: emocional, que você se sente sozinho, e uma solidão social, porque às vezes você não quer sair com ninguém, também as pessoas também não te procuram, então você fica sofrendo as duas coisas. A outra coisa também, né, você se sente fatigado, às vezes em choque, você não está entendendo por que aconteceu, às vezes você sente um alívio, uma libertação. Então, se tem uma pessoa que está sofrendo pra caramba, você está muito impotente, de não tem como ajudar, não tem nada para fazer, já, né? Então, na hora que ela vai, né, o pessoal até fala, nossa, você está sofrendo tanto, você pede até a Deus misericórdia para levar, porque você não aguenta mais ver aquilo. Então, aquilo para você é um alívio. E, às vezes, tem uma sensação de torpor. Poxa, gente, não é possível, né? Parece que é um sonho isso aqui que eu estou vivenciando. Com reação física, a gente tem, às vezes, dor no estômago, um vazio no estômago, tem um aperto no peito, né? Falta de ar, né? Por causa da ansiedade, nó na garganta, secura na boca, nos lábios, né? Porque o corpo fica alerta aquela situação que você precisa reagir, uma hipersensibilidade aos ruídos, então tudo te incomoda, você fica numa fraqueza muscular, sem energia, às vezes dor de cabeça, e tem uma característica também, que é a despersonalização, quando você acha que aquilo não é real, você fala, não pode, isso não tem condição, isso não pode estar acontecendo comigo. Com relação às reações cognitivas, então, é nesse momento que a ficha começa a cair. Não, e agora? Como é que vai ser? Né? Você fica desesperado, né? E é uma fase de desorganização, né? Assim, ao mesmo tempo tem raiva pelas frustrações, né? E aí você começa a ficar irritado com as pessoas, que as pessoas não te entendem. Você tem uma preocupação, como é que você vai viver sem aquela pessoa? Se ela tem algum fator, por exemplo, assim, se é um pai ou alguém que financeiramente você conta com aquilo, então, assim, como é que vai ser depois daquilo? Então, passa uma série de coisas, então, assim, é uma fase muito sofrida, que você não sabe exatamente, né, como é que você vai resolver. Você tem a solidão, né, saudade, dor, né, e há muita oscilação entre as fases, certo? Só que você vivencia tudo dentro daquele momento. E aí a gente tenta, né, através da psique, buscar defesas, sabe, para isso. E a gente vai entrar, então, nas fases. Tem uma psiquiatra russa que ela coloca que existem 5 fases. A primeira fase é a negação, que é a recusa simbólica de acreditar no que aconteceu, né? Porque quando você nega, parece que você tem uma esperança que aquilo não aconteceu. Não estou acreditando nisso, entendeu? Então, você constata, né, depois que aquilo é real, né? Mas imagina como se eu tivesse, por exemplo, assinar um papel de divórcio, né? Você fala, puxa vida, eu estou com essa pessoa, foi a pessoa que eu escolhi, agora eu não estou com ela mais, né? Então, será que eu estou fazendo certo? Então, a negação parece assim mesmo, o mundo parece muito insignificante e, ao mesmo tempo, assustador, sabe assim, poxa, né? A gente começa a perceber que o homem é finito, né? E que, às vezes, a gente tem uma onipotência de achar que nada aconteceu. Então, na hora que vive uma caída de ficha muito pesado, né? E aí você tem que passar por outro processo que é a raiva.
né? Então, na raiva, o que acontece? Né? Você vai ficar, primeiro, com raiva do outro ou de você mesmo. Tipo assim, cara, como é que você vai morrer? Não é assim, como assim? Eu estava, né? Não dava no meu escrito. Fazer prestação de contas, né? Cara, nossa, como assim, né? E assim, você tem que observar e começar a aprender. E em algum momento, você vai ver o seguinte, pô, será que eu não fiz nada? Por que eu não mudei isso? Será que eu não fiz, poderia ter feito diferente? Eu acho que eu fui muito intransigente naquilo. Então, se começa, né, assim, fica, tipo assim, pô, tentando achar uma coisa, e aí é muito interessante que, nesse momento, existe uma relação muito grande com a espiritualidade, no sentido de você ficar puto, né, com Deus. Cara, como assim? Se Deus é tão bom, como é que ele leva? Né? Assim, por que isso? Né? Então, tem muita gente que tem, que nesse momento do luto, a pessoa passa a não acreditar em Deus, sabe? Como é que Deus, se é um cara tão bom, né? Como é que ele leva uma pessoa que é boa? Né? Então, assim, você fica assim, não, será que a vida existe mesmo? Então, você está num processo de questionamento, né? E uma coisa que você tem também, não confundir o desejo que você queria que as coisas fossem com o poder que você não tem de mudar nada. Então, isso também gera um conflito muito grande, né? E tem hora que você quer se vingar da perda, sabe? Não é possível, né? Isso não existe. E aí, né, quando você tem uma raiva, é muito legal você perguntar assim, se você pudesse usar numa coisa construtiva, o que você seria? Porque nesse momento, você está com muita raiva mesmo, né? Então você não aceita, né, tem essa negação e tem esses questionamentos com relação ao que poderia ter feito, como é que vai ser daqui para frente, né? Por que as coisas não foram diferentes? E você comentou aí sobre raiva, esse sentimento como ele é, mas qual que é a função da raiva nesse processo de luto? Tá. Ó, existem 6 emoções que a gente chama de emoções primárias, que é o amor, né, a raiva, a tristeza, a surpresa, o nojo e o medo. Então, qual que é a diferença de medo, de emoção e sentimento? A emoção, ela se expressa através do corpo. Então, se eu estou feliz, né, eu vou sorrir. Se eu estou triste, eu vou chorar. Cada emoção, ela tem uma função no corpo da gente. Então, o sentimento, ele é interno. A emoção, ela é externa. Eu extravaso através do meu corpo, né? Então, na raiva, o objetivo da raiva é agir. Eu tenho que fazer alguma coisa, né? A tristeza, o papel da tristeza é você se introspectar. É você não gastar energia do seu corpo por uma coisa que você não vai resolver, né? Por isso que você fica mal, né? A alegria, ela é uma coisa que te dá prazer. Então, por isso que você, com reforço positivo, você quer repetir, porque aquela sensação é muito legal, né? Quando a pessoa morre, aí você entende o papel da surpresa, né? A surpresa, naquele momento que ela acontece, positiva ou negativa, o seu cérebro para de funcionar, né? Você para de pensar, de fazer, você só fica focado naquilo que aconteceu. Você não consegue pensar em outra coisa. Você para tudo que você está fazendo. O nojo, o objetivo do nojo é você não colocar para dentro nada que possa te dar um mal-estar, né? Por isso que às vezes você vê uma pessoa, você vê uma comida, o seu corpo faz um peristaltismo de pôr para fora. Então você não quer colocar para dentro. E o medo, a função do medo, né, é proteção, é sobrevivência. E o medo, ele é muito atrelado com a ansiedade. Quando eu tenho receio de alguma coisa, né, através da ansiedade, eu demonstro esse medo. Então, a raiva, nesse momento, o objetivo dela é uma ação. É o que eu vou fazer para sair daquela situação que eu estou me encontrando. Né? É o agir mesmo. Né? Bom, a outra... Está respondido? Tá? Então, tá bom. Aí a gente vai falar
sobre o terceiro estágio, que é a negociação, que é a barganha, né? Então, nessa fase, a gente usa muita criatividade para imaginar cenários possíveis, que poderia ter acontecido, né? Então, você faz uma viagem mental, para quê? Para você sair da dor que você está. Então, você está buscando uma alternativa, né? Já que a raiva e a negação não trouxe a pessoa de volta, então eu vou fazer o seguinte, para evitar que essa perda tivesse acontecido, eu vou criar, né, possibilidades, será que não tem jeito mesmo? Será que ela morreu mesmo? Será que não tem jeito? Eu sempre vou buscar alguma coisa para tentar barganhar, ou você faz promessa, Deus, não, deixa ela ficar, eu prometo que eu vou fazer isso assim, né? Ou numa separação, que não é necessariamente, né, um luto, mas numa separação, Nossa Senhora, eu agora, se ele queria que eu fosse, agora eu vou fazer, agora, na hora que você vai fazer, né? E aí, a partir desse momento, né, é como se você estivesse na barganha tentando achar um lugar para você ficar longe da dor, tá? A quarta fase é a depressão. Aí a depressão é quando você já não consegue mais negar, né? Você já está com raiva, não conseguiu trazer, já tentou barganha ou negociação, não consegue, aí você entra na depressão, né? Então, aí nesse momento você cai a ficha, que a pessoa não está mais, que é uma das fases mais difíceis, que você fica desesperado, né? E que você não vê motivo de seguir em frente. Então, você tem muito choro, né? Então, a gente tem que ter uma coisa que é muito importante, que a gente não pode confundir a fase depressiva do luto com a depressão clínica, né? A fase depressiva do luto, ela é uma resposta natural a uma dor, é uma perda que é real. Então, eu vou sentir isso mesmo, eu vou ficar triste, né? E eu tenho que passar por isso. A depressão clínica, ela é diferente. Ela até pode ser, mas ela não é um luto. O luto não tem saída, não tem solução, né? A depressão, por outras coisas, tem, né? E aqui, ó, você fica deprimido porque você não consegue mais, né, negociar. E ninguém consegue tirar a sua dor, sabe? Então, assim, aquela falta da pessoa, ela fica muito mais intensa, né? E aí, né, quando você vê que não tem jeito mais, né, que a pessoa não vai voltar, e que a sua vida continua, e você vê, poxa, né, assim, ela foi, mas o que me resta? Eu tenho que continuar vivendo, né, apesar de, né? Então, nesse momento, você já começa a pensar na última fase, que é a aceitação. Então, a aceitação não é que ela, né, que você vai aceitar, achar, não, tá de boa, né, já morreu, né? Não é isso, né? Finalmente ficou tudo muito bem, né? Você não aprova a situação, né? Mas você se dá conta que não tem jeito, que perdeu, né? E que você vai aprender a viver o próximo passo. E aí, nesse momento, é que a gente entende qual que é o papel da dor no luto, né? É você, através da aceitação, você vai ressignificar essa pessoa dentro de você, né? Se você amou tanto, ela vai ficar na saudade, uma lembrança boa, entendeu? E aí se você consegue aceitar, ela vai existir dentro de você. Então, você não vai sentir esse vazio mais. Todas as coisas que você lembrar dela, né? Então, não vai ser saudade, vai ser uma lembrança boa, sabe? Então, assim, você vai ter prazer, né? E, normalmente, na psicologia, a gente fala que um luto, ele demora, normalmente, 18 meses, tá? Então, assim, que é um tempo, né? Claro que, assim, olha, cada pessoa, né? Essas fases do luto, elas não são lineares. Então, cada pessoa
ela lida com a fase de acordo com o que ela vivencia na vida, com as crenças que ela tem, com os valores que ela tem. Então, a dor dela vai ser maior ou menor de acordo com as crenças e como ela foi ensinado para ela encarar as perdas, entende? Então, quando a pessoa, né, ela passa a vivenciar, né, essa perda, ela vai ver o seguinte, pô, a perda é real, né, e um dia ela sabe que essa pessoa vai morrer. E normalmente tem umas coisas que às vezes incomodam, porque quando a pessoa falece, você não sabe o que você vai falar com o outro. E às vezes ela nem quer ouvir nada, sabe? O pessoal fala, tem algumas coisas que às vezes até atrapalham, tipo assim, foi vontade de Deus, né? Você não sabe o que falar mesmo, não, né? E às vezes, o que é legal nesse momento, né, é você só ficar do lado dela. O silêncio, sabe? Tipo assim, estou aqui com você, sabe? Então, às vezes a pessoa, você fala, foi Deus que quis, assim foi melhor, estava sofrendo muito. Isso não ajuda naquele momento, sabe? Sim. Porque isso ela sabe, mas ela não está dando conta. Mesmo ela sabendo, ela não está dando conta disso. Então, o que é legal, né, ela começar a perceber, é real, é real. Então, assim, como é que vai ser a partir daqui? Né? Então, a gente fala que a dor do luto é que você vai agora, é um novo recomeço. Por isso que a gente fala que é uma transformação. Né? Eu vou viver com uma coisa que eu sei que um dia todo mundo vai. Né? Dentro dessa linha de raciocínio, existe a possibilidade do paciente não chegar na fase de aceitação da depressão do luto se tornar o transtorno depressivo? Ou como que isso funciona? Na realidade, o luto, ele não causa transtorno depressivo. Quando a gente fala assim, como é que você vai resolver o luto não é resolvido, né? O que acontece é o seguinte, o luto é um gatilho, né, para a pessoa, para ela poder, né, vamos dizer assim, iniciar algum transtorno quando ela não tem essa aceitação. Ela pode passar, mas ela não quer passar. Tipo assim, ela não quer não. Ela não dá conta de passar por isso. Então, assim, o luto não é o luto que causa o transtorno, não. O luto nunca causou transtorno. O que causa transtorno é o gatilho da falta, do abandono, do desamparo, entendeu? Isso é que gera a não significação. O que vai acontecer na minha vida? Nada agora tem sentido, eu não tenho ânimo para nada, eu não quero mais viver, eu não vejo sentido em nada. Então, nesse momento que ela percebe que ela não está, que ela está nesses sintomas depressivos, aí seria legal, né, ela ter uma ajuda de um psicólogo para ajudar ela a vivenciar esse luto, digerir, né, esse luto, e dependendo do nível que ela tem pela vida dela lá, que ela também dá no psiquiatra, sabe, para ele ajudá-la nesse momento que ela precisa de um estímulo para viver. Nesse sentido, para quem mora com uma pessoa que está passando por esse processo, às vezes a pessoa está com esses sintomas de desânimo, de tristeza recorrente, como que a gente, dentro de casa, pode diferenciar um luto de uma depressão? Bom, tem como a gente, um sinal de alerta, por exemplo, que talvez isso possa ser um transtorno se manifestando e tudo mais? Uhum. Uma coisa que pode ajudar demais é o tempo que essa pessoa está com isso, entendeu? Então, normalmente, de 6 a 10 meses, você vivencia a dor, né, junto com a pessoa. Agora, se você vê que aquilo está muito, sabe assim, ela não tem ânimo, está em crise de choro constante, está melancólica, não quer trabalhar, não consegue levantar da cama, não tem, entendeu? Não quer comer, sabe, assim. Aí, quando você começa a perceber vários sintomas que são recorrentes, aí, assim, poxa, né, assim, não é possível, sabe, de ser só o luto, não. Então, assim, ela não está dando conta de... uma perda funcional mesmo, né? Aí, nesse momento,
né? Se você começa a observar, então você olha tudo, a questão do sono, que a pessoa tem insônia, né? Se ela tem pesadelo, a questão da alimentação, ou ela come muito, ou ela não come nada, né? A tristeza constante, né? A falta de vontade para as coisas, eu não quero sair, eu não quero comer, eu não quero... Então, assim, na hora que você começa a perceber os mesmos sintomas que são decorrentes de uma depressão, que já passou um tempo considerável para a pessoa já voltar a trabalhar, aí sim, aí eu acho que você tem que procurar ajuda. Mariângela, para a psicologia, assim, por que uma pessoa desenvolve depressão? Bom, a depressão para a gente é quando ela tem uma perda significativa de algo na vida dela, que pode ser um papelzinho, uma flor, uma pessoa, um livro, dinheiro, emprego, entendeu? Então, se aquilo depende muito do significado que ela dá para aquilo que ela perdeu, entendeu? E aí, se ela não consegue elaborar essa perda, né, assim, entender que, né, tudo na vida, um dia, você tem a finitude mesmo, então aí ela começa, a tendência dela é num quadro de depressão mesmo. Aí, se você começa a perceber isso nela, né, a depressão, ela não, e às vezes tem uma outra coisa muito interessante, na hora que a pessoa está deprimida, todo mundo fica muito preocupado com ela, sabe? Ela não come, ela não tem ânimo para nada, não levanta da cama. Então, inconscientemente, às vezes, tem uma coisa que a gente chama de que é o ganho secundário na psicologia. Você faz um negócio achando que está legal para você, mas não está. Quando você faz isso, o que você quer é chamar a atenção da pessoa. Então, você se vitimiza. Se você parar com isso, ninguém vai te dar atenção mais. Então, eu preciso continuar depressivo. Eu preciso continuar doente. Porque se eu melhorar, ninguém vai me dar atenção. Entende? Entendi. E dentro desse contexto, como que a terapia pode ajudar esse paciente que está passando tanto pelo luto quanto pela depressão? O que a terapia pode fazer? Eu trabalho com terapia cognitivo-comportamental. Então, para a gente, o que importa não é o pensamento, é a maneira como você interpreta, tá? Se eu tenho, né, o que eu vou trabalhar com a pessoa? Né? Normalmente, eu vou fazer uma história de vida dela, né? A gente vai fazer a linha do tempo dela, ela vai entender que o passado, né, ele não é residência, ele é referência. Então, eu vou ensiná-la a pensar o pensamento. E a gente trabalha com técnicas para isso. Então, como que eu vou pensar? Pensamento, a gente tem em média de 60 a 80 mil pensamentos por dia. E cada pensamento, ele dura 1/1000 de segundo. Então, como ele é muito rápido, eu não paro para analisar. Então, aquele pensamento fica sendo a minha verdade. Quando a pessoa está em terapia, a gente ensina ela a pensar o pensamento através da observação do humor. A partir do momento que o humor dela mudou, ela tem que parar e pensar. O que está passando na minha cabeça nessa hora? Então, a gente vai começar a ver qual que é a situação. Por quê? Uma situação, ela gera o pensamento gera emoção, e emoção gera um comportamento. Isso é sempre na vida. Outra coisa também que a gente observa, comportamento a gente repete. Então, a partir do momento que eu começo a pensar o meu pensamento, né, eu acabo repetindo um tanto de coisas que eu sempre fiz. Se eu paro para pensar, eu vou avaliar quais as possibilidades. Então, a terapia, ela te dá uma ampliação da sua consciência emocional para que você tenha possibilidades de escolher o melhor caminho. Então, você vai analisar cada possibilidade que você tem e você vai ver aquilo que é verdadeiro. A gente trabalha muito com evidências. Qual que é a evidência que você tem que esse pensamento seu é verdadeiro? Então, na terapia, a gente consegue trabalhar com ela, né, e que ela ressignifique o passado. Ela não vai mudar o passado, mas ela pode enxergar de uma maneira diferente. Tipo, ela não fez diferente porque ela não sabia. Então, isso dá um alívio muito grande. Né? Então, assim, se eu não sabia,
que eu posso tentar fazer agora? Entendeu? Entendi. E é possível que o paciente se cure, especialmente no caso da depressão, com a Sim, terapia? pela, pela terapia cognitivo-comportamental, sim, ela é considerada padrão ouro, né, porque ela tem vários estudos randomizados que evidenciam a eficácia dela. Então, eu acredito, né, ansiedade, depressão, fobia, pânico, eu acredito Bem, que sim. bem frequentes, né, nessa época de pandemia que a gente está. Sim. E quantas pessoas que estão próximas, assim, o que elas podem fazer para ajudar? Elas devem abordar a pessoa que está passando por esse processo? Como que elas podem fazer isso? O que você A recomenda? primeira coisa, quem está junto com a pessoa, né? Se tem alguém na casa com essa pessoa que está enlutada, ela também está enlutada, né? Então, assim, a menos que seja um cuidador, alguma coisa assim que está com ela. Mas fora disso, provavelmente deve ser um parente. Então, se ela percebe, se ela está conseguindo lidar com a dor de uma maneira e o outro ela percebe que não está, o que ela tem que fazer? Primeiro, tentar ouvir o outro, né? Assim, o que você está sentindo? Você acha que eu posso te ajudar em alguma coisa? O que está difícil para você? Você quer fazer alguma coisa diferente? A vida continua. Vão sair, vão ler, entendeu? Quer mexer com pintura, quer escrever alguma coisa? Então, você tem que trazer a pessoa para dentro do mundo, dentro daquilo que ela der conta de fazer. Só que, no momento que ela está depressiva, ela não quer fazer nada. Mas você vai tentar, sabe? Sempre, minimamente, vão só até ali, vão dar uma volta no quarteirão, vão assistir um filme, sempre colocar uma coisa mais alegre, de comédia, alguma coisa que não seja muito reflexivo, né? E para que a pessoa também comece aprenda a reagir, sabe? E se for parente, olha, né? A gente está vivendo a mesma dor, só que a vida lá fora continua, né? Então, a gente não pode deixar se abater por uma coisa que a gente não tem culpa e que a gente não vai conseguir resolver. Entendeu? Perfeito. Tem mais alguma coisa que você gostaria de deixar como recado para os ouvintes, enquanto psicóloga nesse tempo de pandemia? Alguma coisa que você gostaria de comentar? Eu acho que esse momento de pandemia é um momento muito difícil para a gente, né? Assim, a gente é um ser social e a gente, né, gosta de conviver com as pessoas. E, de repente, né, já tem 1 ano e tanto, a gente está vivenciando uma privação. E isso tem causado muita depressão, sabe? As pessoas estão muito irritadas, muito nervosas. Então, tem paciente minha que fala, eu quero minha vida de volta, sabe assim, né? O que você vai fazer? Eu acho que nesse momento que a gente tem que tentar entender, tem uma frase que eu gosto muito assim, o que essa dor está me ensinando? Né? Então, é você tirar vantagem disso. Tá, estou em casa? Estou. Mas o que eu posso fazer? O que eu posso, é o momento que eu tenho de olhar para dentro de mim. O que eu posso, o que eu gosto, o que eu tenho vontade de fazer, sabe? Buscar, aumentar suas potencialidades, aprimorar uma coisa, as coisas que você nunca fez, vou aprender a tocar algum instrumento, sabe? Eu vou fazer uma academia, eu vou fazer uma caminhada. Então, você tentar assim, né? Eu vou aprofundar em determinado assunto que eu não quero, que eu não tenho conhecimento. Então, você buscar alternativa. E, principalmente, se você sente muita falta da pessoa, tentar fazer o maior número possível de relacionamentos virtuais, enquanto você não pode conversar, né? Então, assim, por enquanto, não tem muito o que fazer, né? Mas eu acho que é legal você aproveitar esse momento para você investir em você. Né? Se você pensar bem, qualquer hora que a gente pensa na gente, a gente está sempre pensando no outro, só o outro. Tem que fazer isso, isso e isso, você não pensa no você, né? E que é uma coisa legal na terapia, o único momento que você está com você é ali, naquele momento, é só você mesmo, entendeu? E eu acho que a pessoa,
se ela está nesse processo, ela tem que buscar alternativas, coisas que ela fazia, que eram legais, e inovar também. Pô. Então, não posso fazer, o que eu vou fazer? Como é que eu vou criar coisas diferentes? Entendeu? É usar a criatividade mesmo. Entendi. Eu gostaria de finalizar, então, esse episódio agradecendo. Muito obrigado, Mariângela, pela excelente explicação e muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Aí eu agradeço, me coloco à disposição. Se alguém quiser fazer alguma pergunta e depois você me repassar, eu responderei com o maior prazer. Tá bom? Com certeza. Vou aproveitar para agradecer aos ouvintes. Em caso de qualquer dúvida, vocês podem enviar pelos comentários. Nós enviaremos para a Mariângela. E não deixe de assistir ao primeiro episódio do podcast. Fiquem ligados, porque em breve nós vamos lançar o terceiro episódio, no qual entrevistaremos o psiquiatra Dr. Rafael Nobre da Cunha, que conversará conosco sobre a depressão e tudo que a envolve, né, nesse contexto de pandemia. Muito obrigada e até a próxima.